Boa tarde. João Paulo II e João XXIII contam-se já entre os santos da Igreja Católica, personalidades e exemplos de vida que são agora modelo e inspiração para a vida dos crentes. Para olhar o alcance destes pontificados e a forma como nos tocam na atualidade, contamos com a presença entre nós da jornalista da Rádio Renascença, Aura Miguel, e de Otávio Carmo, jornalista da agência Eclésia. Muito obrigado por estarem na nossa companhia. João XXIII, João Paulo II, Aura Miguel são exemplos contemporâneos que as pessoas recordam. Depende da idade. Depende da idade, mas enfim, João Paulo II será recordado por muitos ainda. O facto desta contemporaneidade, destas figuras, de alguma forma facilita esta aproximação da santidade à vida dos crentes. Portanto, torna-se mais uma relação mais próxima entre o perceber como é que se é santo e o que é que se pede a cada crente para ser santo na sua vida. Sim, eu acho que há um ponto de unidade entre os dois papas, que é esta normalidade da maneira como eram papas. Quer dizer, apesar de tudo, nós agora impressionamos muito com o estilo de Francisco, mas este estilo já era claramente o de João Paulo II e nunca mais acaba da quantidade de histórias, num pontificado praticamente 27 anos, não é? De furar o protocolo e daqueles imensos episódios que há para contar sobre o estilo de João Paulo II, mas quem, no fundo, de facto, inaugurou esta normalidade na maneira de viver a fé, apesar de ser Papa, mesmo sendo Papa, viveu assim, com essa naturalidade, foi o Papa João XXIII. Lembro-me, por exemplo, uma das coisas que impressionou foi a primeira vez que ele fez um discurso improvisado, foi que ele decidiu ir à prisão do Regina Coeli. Primeiro decidiu ir visitar um hospital e depois a uma prisão mesmo. E os relatos dessa época são uma coisa absolutamente extraordinária. Nunca tinha acontecido. E ele chegou, foi e falou sem papel. E, portanto, isso foi tipo uma revolução já no seu tempo. Também decidiu viajar, que até João XXIII, os papas não saíam do Vaticano mesmo, quer dizer, era mesmo quase fechados, raramente se viam, etc. Ele decidiu ir de comboio, na altura, enfim, não se viajava de avião, eu acho que se viajasse de avião ele tinha arriscado fazer viagens já pastorais, mas depois foi o Paulo VI é que começou a usar o avião, mas de qualquer modo foi de comboio a Loreto e a Assis, portanto era um Papa que era conhecido, era o chamado Papa Bom, exatamente por isso, porque as pessoas sentiam uma proximidade com a pessoa de Pedro, com o sucessor de Pedro. E isso eu acho que, simplificando naturalmente, mas acho que é um dos motivos pelos quais o Papa Francisco os quis canonizar em conjunto. Foi por causa desta maneira de viver a fé com esta normalidade cotidiana, que no caso deles eram papas, mas também que esta normalidade é possível para todos. Otávio, este afeto, esta proximidade que estas duas figuras foram transmitindo, facilita também entendes que, por parte dos crentes, pelo facto de serem batizados, têm logo esse desafio de serem santos, não é? Perceber melhor o que é que se pede, o que é que a Igreja lhes pede quando os desafia à santidade. A canonização de dois papas, ainda por cima, ao mesmo tempo, não deixa de ter o desafio de nós sermos capazes de olhar para estas duas figuras para além do que foi o pontificado deles. Ou seja, Karol Wojtyła e a Angela Roncalli são canonizados por tudo o que fizeram na vida. Têm, de facto, esta marca que é verdadeiramente excepcional da simplicidade da sua fé, mesmo na maneira como viveram o pontificado. Mas a todo este percurso, todo o processo que foi feito, da análise dos seus escritos, da forma como serviram a Igreja Católica em tempos muito difíceis. Estamos a falar, os dois, tudo somado, estamos a falar de pessoas que, o João XXIII passou 2 guerras mundiais, um sismo tremendo na Bulgária, foi para Paris ser diplomata no final da Segunda Guerra Mundial. Quando pensava que iria acabar vou chamar assim, o seu Ministério de Serviço à Igreja Católica como patriarca é chamado a ser Papa, depois tudo o resto que aconteceu a João Paulo II, que também vive uma guerra mundial, que vem de um leste dilacerado por um conflito tremendo. Tudo isto são situações dramáticas que os dois viveram numa completa atitude de, vou chamar, abandono à vontade de Deus. E essa atitude, por exemplo, é de facto algo que pode ser um chamamento para qualquer questão.
perceber que, independentemente das missões que foram surgindo ao longo da vida de cada um, porque se o papado para João XXIII foi uma surpresa pela idade, por todo o percurso que tinha, para João Paulo II não terá sido uma surpresa menor, porque escolheram 58 anos. Um Papa vindo da Polónia é uma coisa absolutamente inacreditável. Portanto, a maneira como se abandonaram os dois à vontade de Deus e aquilo que foi surgindo no seu caminho, procurando sempre servir o melhor possível à Igreja Católica, é que pode ser esse tal chão comum que qualquer fiel que veja agora ser canonizadas estas duas figuras possa reconhecer neles um modelo, e não só, ou seja, o santo não é só um modelo de vida, é também um intercessor, daí que, enfim, essa afinidade se possa criar não só neste momento, mas até no futuro. Ora, o Padre Slawomir Oder destacava a fé simples de João Paulo II, para a profundidade mística e a coragem. Ele reforçou estas 3 componentes na conferência de imprensa que antecedeu as canonizações. É o postulador da causa. Exatamente. São, de alguma forma, estas palavras, esta fé simples, esta profundidade mística, a coragem dele, motivos que as pessoas devem acolher nas suas quer vidas? Quer dizer, muito provavelmente são, mas a mim ele é o postulador, portanto, tem conhecimento de tudo, os imensos volumes enormes sobre testemunhos de vida dele, mas se nós olharmos, por exemplo, para a vida de João Paulo II, aquela pelo menos mais universal, que foi desde o momento em que foi eleito Papa, e era novíssimo, de facto, com 58 anos. Agora eu acho que era novíssimo, porque estou quase a chegar à idade. Quando ele, mesmo assim, quer dizer, comparado com os Papas, mesmo o João XXIII ou o Bento XVI, não é? Que, pronto, toda a gente dizia que eram Papas de transição, e depois o João XXIII foi o que se viu, não é? Sendo Papa de transição, arrancou com o Concílio Vaticano II e foi verdadeiramente um marco na história da Igreja. Mas João Paulo II, a partir dos 58 anos, ele vinha cheio de vigor, não é? Era um homem cheio de energia e portanto, claro que era uma fé simples, mas também era uma fé que tinha um passado que, como o Otávio disse, quer dizer, cheio de sofrimento e em que mergulhou profundamente nas circunstâncias que lhe foram dadas na sua vida, quer dizer, órfão muito pequeno, a invasão nazi, seminarista clandestino, trabalhava enquanto estudava, teatro clandestino, quer dizer, uma coisa, desporto, depois o pai morre, fica sem família aos 20 anos, portanto, tudo isso deu uma estaleca, desculpa a simplificação, mas que depois se verificou como Papa. Mas isso, muitos poderão pensar, mas eu não tive esse passado, ou não tenho essa estaleca, ou não tenho... Mas isso, quer dizer, também não faz mal, pode ser santa à mesma. Quer dizer, é a maneira que eu acho que impressionou na vida de João Paulo II, era esta, lá está, a naturalidade com que ele abraçava as circunstâncias que Deus lhe mandava. E viu-se isso, quer quando ele era vigoroso, e, ao abraçar as circunstâncias que Deus lhes mandava, também revolucionou, de certo modo, o mundo inteiro, porque era o regime comunista, caiu o Muro de Berlim, foi a Cuba com o Fidel, etc. Por aí fora. Portanto, pode-se ter sempre uma leitura também de consequências políticas, na maneira como ele vive a fé, mas depois viu-se de maneira também não menos importante, talvez ainda mais forte, quando começou a adoecer e a ficar frágil, e a maneira como ele abraçou a circunstância do sofrimento e da doença desta maneira tão educativa. Portanto, eu acho que isso também é o grande reflexo da santidade dele, quer dizer, independentemente das circunstâncias, porque nas boas é fácil. Claro. Nas coisas boas que acontecem é bom ser ótimo, o problema é nas coisas más, difíceis, dolorosas, e isso, João Paulo II foi mesmo um modelo, e acho que também é, quer dizer, ele não precisava, neste sentido, ele já tinha sido suficientemente claro na sua total pertence a Cristo, não é por acaso que ele disse não tinhais medo, escancarei as portas a Cristo, foi o que ele fez. Ele fez isso desde a primeira hora, eu acho, da sua consciência de miúdo pequeno, até depois Papa e por aí fora. E fez isso de maneira mesmo impressionante quando ficou doente, portanto escancarou as portas do coração a Cristo. Ou seja, é santo, foi santo. Ele já vivia a vida como um dom, não é? Também após o atentado. Sim, mas uma coisa preciosa mesmo, independentemente da dificuldade. Quer dizer, para mim a coisa... Eu estava lá, não é? Na Praça de São Pedro, naquele famoso domingo de Páscoa, uma semana antes de morrer, em que ele arriscou, ele só tinha que dizer a bênção Urbi et Orbi, e Nosso Senhor até isso lhe pediu. Quer dizer, ele que era vigoroso, desportista, ator de teatro, deixou de poder andar, de poder falar, de poder, quer dizer, ele tinha imensa... um carisma incrível para falar com a multidão, tinha uma capacidade de interagir com a multidão, até isso lhe foi pedido.
E, no entanto, ele podia ter amoado, quer dizer, podia ter amoado, não é? E não, ele abraçou isto como um chamamento pessoal. E isso foi extraordinário, quer dizer, acho que foi assim o culminar de uma certeza que já íamos verificando e amadurecendo à medida que ele ia também avançando na idade e com a doença, e foi de facto, e por isso é que se viu toda aquela multidão depois quando ele morreu e a gritar Santo Súbito, que no fundo era uma intuição que já todos tínhamos dentro. Otávio, João XXIII é chamado o Papa Bom, aquele ar afável, próximo às pessoas, bonacheirão, como se costuma dizer. É talvez uma imagem que as pessoas retêm bastante de João XXIII, não é? Esta bondade, esta proximidade. Eu sei que de facto isso é das coisas que mais impressiona. Temo que muitas vezes limite muito a percepção, até porque aqui estamos a falar não tanto de análise do pontificado, estamos a falar de um percurso de vida que levou alguém a ser canonizado, a ser declarado santo. Eu li o Diário da Alma do João XXIII, muito jovem, e eu lembro várias vezes, aliás, não é só agora por causa da canonização, da impressão que me causou de ter percebido que estava diante de alguém que era verdadeiramente uma pessoa impressionante. De alguém que conseguia ver o mundo com um olhar de fé, que era capaz de se maravilhar com aquilo que via. Isso sempre me tocou muito, ou seja, mesmo em situações difíceis, era capaz de reconhecer no andamento do mundo e das pessoas que o rodeavam a marca de Deus. E penso que é isso que depois dá o grande desafio que quer retirar também. Dá esta capacidade interior de ter esta, eu vou-lhe chamar, também para simplificar, esta energia positiva que ele irradiava, vem muito da sua espiritualidade e da sua vida de fé, que era eu talvez, não sendo totalmente justo, talvez menos mística que a do João Paulo II. Este lado místico surgiu muito, sobretudo, quando João Paulo II deixou de poder aparecer tanto mediaticamente. Mas ele já tinha este desejo de ser carmelita quando era novo. Exatamente. Portanto, mas nós conseguimos perceber melhor nesta altura. E é interessante que se complementem. A maneira como vivem a fé e como procuraram a santidade, o facto de serem canonizados os dois no mesmo dia é muito curioso. Agora, de facto, João XXIII deixou esta marca de bondade, de espontaneidade, de afabilidade, de facto, em todas as pessoas que contactaram com ele, e que quase fazem esquecer o mundo em que ele viveu, os terríveis dramas, o quase pesadelo nuclear que se abateu sobre a humanidade no pontificado de João XXIII, e o papel importantíssimo que ele teve enquanto figura de referência mundial para evitar um drama que provavelmente teria custado o futuro da humanidade atual. Então aí a sua perseverança, a forma como ele lidou com essas situações adversas poderá ser muito inspirador para quem vive hoje também momentos difíceis. O lema de João XXIII era obediência e paz. E a parte da paz é bastante evidente. Aliás, a Pacem in Terris é um documento que tocou a crentes e não crentes, já na altura. Mas é uma paz que não é um estar tranquilo sem preocupações. É uma dinâmica interior de encontro do outro e, no caso do crente, de encontro da vontade de Deus. A parte da obediência é muito importante neste sentido, de ir aceitando aquilo que... As tais circunstâncias também, como o São João Paulo II viveu, as circunstâncias que Deus vai colocando na vida, ir aceitando com um olhar de fé e com a capacidade de tirar daquelas circunstâncias o melhor para si, mas também para aqueles a quem está a serviço. Porque essa é outra marca. Os Papas não são propriamente líderes de Estado e, portanto, estão numa missão de serviço. E estes dois santos, especificamente, são um bom testemunho disso, de como aquele pontificado é exercido como serviço aos outros, como doação total aos outros, independentemente dos custos que depois pudesse ter. Enfim, mais ou menos conhecidos, mas de facto são marcas que podem servir e servem, por isso é que são declarados santos, de exemplo a todos aqueles que queiram analisar e estudar a sua vida. Eu deixava só um ponto que é curioso terem em comum, são canonizados no Domingo da Misericórdia, que é uma intuição de João Paulo II, mas o discurso inaugural do Concílio Vaticano II, o célebre Gaudet Mater Ecclesia de João XXIII, fala no remédio da misericórdia. Ou seja, no momento do início do concílio, a Igreja apresenta-se ao mundo com o remédio da misericórdia.
E este ponto comum de uma intuição de João Paulo II que podemos ver em João 23 e que Francisco concretizou neste domingo da Misericórdia é algo que me chamou muita atenção e que considero de facto muito significativo. Ora, Miguel, João Paulo II foi também aquela figura, aquele Papa que estabeleceu uma ponte de comunicação muito especial com os jovens. Inventou as jornadas de exatamente, que arrastaram multidões de jovens. Poderá esta também ser uma oportunidade para os jovens revisitarem as mensagens de João Paulo II? Quer dizer, essa iniciativa de João Paulo II continua, não é? Continua com Bento XVI e agora com Francisco. Aliás, o Papa Francisco nomeou patrono das Jornadas Mundiais da Juventude e, de facto, é bem merecido. Sim, eu acho que esta intuição do João Paulo II partia da sua experiência anterior na Polónia, porque ele gostava de acompanhar os jovens, aliás, desencadeava imensas iniciativas divertidíssimas, canoagem, iam de bicicleta, a pregação de bicicleta à Tchessokova. Porquê? Porque é o que, no fundo, o que está na raiz desta inspiração das Jornadas Mundiais da Juventude. Porque considerava, e nós sabemos como é assim, que a idade jovem, na idade jovem, vêm ao de cima todas as inquietações que o homem tem. Só que estão ainda puras, quer dizer, não estão estragadas pela vida adulta, pelos sofrimentos, pelas crostas que gradualmente, pelas vicissitudes da vida, os adultos tendem a disfarçar ou a cancelar aquele desejo que verdadeiramente define o coração do homem até ao fim da vida. E os jovens têm muito à flor da pele este desejo de verdade, de beleza, de bem. E em vez de, muitas vezes, quando os jovens confrontam os adultos, ainda é jovem, vais ver quando cresces, já não tens esses desejos. O João Paulo II tomou a sério os desejos do coração dos jovens, dizendo-lhes esses desejos, essa inquietação é uma inquietação boa. E tem uma resposta plena. Essa resposta é Jesus, claro. Isso, já estou a abreviar tudo, mas no fundo as Jornadas Mundiais da Juventude é um percurso em que ajuda a trazer ao de cima tudo isto. E isso é determinante. Agora, era muito atrativo no tempo de João Paulo II, porque ele de facto era fora de série. Mas tinha uma mensagem difícil. Exigente, mas era verdadeira. É que essa é que é, quer dizer, quando ainda não se está muito estragado, não é, por cinismos todos e nihilismos, etc., da modernidade, os jovens que desejam verdadeiramente, que são honestos com o coração, reconhecem as propostas, validade da mensagem. Exato, atrativas. E às vezes os adultos são mais desconfiados que os jovens. Eu percebia, por exemplo, era evidente quando o João Paulo II já estava muito doente e que era motivo de escândalo para os adultos, até dentro da própria Igreja. Os jovens não se detinham na aparência da fragilidade do Papa. Iam direto ao essencial da mensagem que o Papa tinha para propor. E João Paulo II fez Jornadas Mundiais da Juventude já bastante doente e limitado. Portanto, é certo que arrastou milhões e milhões só. Em Manila, eu estava lá a cobrir a visita, estavam lá 4 milhões. Não eram todos jovens, é certo, mas não interessa. O essencial da mensagem era de tal maneira que vieram 4 milhões. Perguntamos, mas e o que é feito deles? Não sabemos. Isso também era uma das coisas que João Paulo II uma vez lhe perguntaram, mas o Santo Padre faz tantas coisas, não quer saber os resultados. Ele disse, não, alguns se calhar sabia, outros. Eu sou chamado a semear, não é? E, portanto, era esta intuição que ele teve, por um lado, de abraçar os jovens, dizendo-lhes, tomem a sério as inquietações do coração, porque é uma resposta. Isso acho que é o fenómeno que explica o sucesso que ainda continua das Jornadas Mundiais da Juventude. Otávio, 2 canonizações. De alguma forma, haverá espaço para a Igreja? A canonização já por si é uma catequese também para a santidade, mas haverá espaço para um trabalho no sentido de sensibilizar as comunidades crentes para este desafio à santidade, que realmente não é uma coisa que só para algumas figuras assim muito especiais, mas que está ao alcance e é um desafio que se coloca a qualquer batizado? Talvez noutros dias, para ser muito honesto. Ou seja, as figuras de João XXIII e João Paulo II são de tal modo impressionantes que quase diria que é quase injusto dizer a alguém tu podes ser como eles. Pois, a questão é, podes ser como eles no sentido de podes ser santo, podes seguir um caminho de fé e de entrega a Deus que seja de tal forma radical que te leve a essa santidade. Agora, o que eu sinto normalmente nas comunidades, até
calhar no dia de Todos os Santos isso é mais evidente, que as pessoas têm noção que viveram com outros católicos que foram santos, independentemente deles, de o processo ser impossível quase de levar por diante. Mas há pessoas que têm fama de santidade na sua família, nos seus conhecidos, e deixam essa marca. As pessoas têm a noção do que é o ser santo. Do que foi alguém ter uma vida santa. Portanto, estes momentos são altamente simbólicos, são também catequéticos, nesse sentido de mostrar estas figuras inspiradoras. Mas esta fama de santidade que está na origem de qualquer processo, de todos, do mais desconhecido fiel leigo a um Papa, tem de haver esta fama. No caso do João Paulo II foi evidente no Santo Súbito. No caso do João XXIII chegou-se a falar no concílio da aclamação conciliar para o canonizar, o que foi uma coisa que não foi por diante. Mas, ou seja, havia esta intuição logo depois da morte destas pessoas de que havia algo ali que ia permanecer para lá do magistério pontifício, dos escritos. A santidade e o testemunho de vida de um santo é algo que ultrapassa esta operacionalidade do cotidiano, de gestão, de guia da Igreja, por exemplo. E, portanto, mas também é incluída nela, não é? Não põe de lado para ser santo. É uma das marcas. A maneira como fizeram, nós agora temos um reconhecimento, vamos chamar oficial, foi a maneira como um santo faria. Portanto, a partir daí fica... Só uma coisa, ainda em relação a esta questão, o João Paulo, se há Papa que canonizou, beatificou o maior número de pessoas, foi João Paulo II justamente por isso, para demonstrar. Não pensa que isto é só para uns iluminados, no batismo já lá está o núcleo que dá a santidade, não é? Isso depende da nossa liberdade, da maneira como nós cuidamos essa semente que entra no batismo, a semente de santidade. Está lá tudo, não é? Os ingredientes já cá estão, que é para os batizados. Só que, por isso, eu acho que neste momento vejo assim, tanta gente tão diferente, beatificada e canonizada no pontificado de João Paulo II para demonstrar isto mesmo. Não é? Há aqui, de alguma forma, um rigor, um desafio que se coloca à Igreja, entre conciliar o rigor também com a vontade de apresentar cada vez mais exemplos de santidade. Ainda bem que é rigoroso, senão seria uma confusão, não é? Porque, claro, tem que haver um processo sério e que contam sempre com pessoas insuspeitas, portanto, médicos, tem que haver um milagre, não é? Normalmente, a não ser que seja morto por ódio à fé. E por isso ainda bem que é esse rigor, mas por outro lado também é bom saber que há muita gente santa. O processo, no caso do João XXIII, João Paulo II, seriam pessoas conhecidas do grande público, mas o processo tem este lado positivo, de ouvir quem se oporia, em teoria, à beatificação, à canonização. Depois permite preservar a memória, porque daqui a 500 anos, provavelmente, o processo de canonização dos dois será a melhor referência histórica para os conhecer. Muito bem, muito obrigado pela vossa colaboração e nos terem ajudado a perceber também o alcance destas duas canonizações destes Papas. Muito obrigado. Após a canonização dos Papas João XXIII e João Paulo II, a Eclésia a olhar o modo e a forma como o exemplo de vida destes homens de Igreja pode inspirar os tempos e marcar o agir dos cristãos. Ficamos por aqui. Tenha então uma muito boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.